Fala galera, tudo bem? A Euro vai começar, esse é sempre um dos grandes momentos para quem curte futebol de seleções em especial, né? Uma das maiores competições de seleções do planeta, fica sempre a expectativa. A minha ideia até era gravar uma série de vídeos aqui de prévia para o torneio, talvez com um vídeo apresentando cada seleção, aprofundando um pouco mais do ponto de vista tático, até fiz isso com algumas seleções na data FIFA anterior, mas acabei não conseguindo, não tive tempo também para fazer isso. A Euro vai começar, não sei exatamente de que forma eu vou tratar os jogos no dia a dia aqui, certamente tentarei fazer vídeos sobre vários dos jogos aqui, análise dos jogos, alguns tópicos, talvez até alguns vídeos no dia anterior para projetar dia seguinte em relação a tópicos relevantes, mas enfim, então já que eu não fiz um vídeo específico sobre cada grupo, sobre cada seleção, a ideia é fazer um grande apanhado geral aqui agora. E vai ser um esforço enorme tentar não fazer um vídeo de umas 3 horas, porque é muito assunto, principalmente quando a gente fala, daria para entrar seleção por seleção, grupo a grupo. Então eu separei 10 tópicos basicamente aqui, alguns tópicos são muito mais amplos, outros nem tanto, mas é só uma maneira de tentar abordar pelo menos um pouco de cada seleção. Então não vou falar de todas as seleções aqui, mas vou tentar abordar alguns dos tópicos, vocês fiquem à vontade aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem aí tópicos relevantes, os que mais chamam a atenção para vocês também nos comentários. Vou começar falando da seleção da Inglaterra. Até porque eu tenho visto muito a Inglaterra sendo colocada entre as principais favoritas para a Euro, e eu acho que isso é até certo ponto natural, porque a gente está falando de uma expectativa muito grande criada pelo nível individual de vários desses nomes, mas eu tenho uma ressalva em relação à Inglaterra projetando a Euro. É o fato, ou a dúvida na verdade, se essa seleção já pode ser tratada como um time formado enquanto conjunto ou se ela é uma ótima reunião de talentos individuais com potencial e ainda com uma média de idade bastante baixa. Então se a gente for falar principalmente do meio para frente, a gente pode falar aí de jogadores, fora o Harry Kane, né, para um comando de ataque, um dos principais centroavantes do futebol mundial, mas se a gente falar da temporada do Phil Foden, do Mason Mount, do Jadon Sancho, do Grealish, enfim, são jogadores importantes e que vão disputar posições aí, inclusive. Nem todos eles vão jogar. Mas o ponto principal não é nem esse. O ponto é pensar o seguinte. Diante de todo esse potencial que a Inglaterra tem nas mãos hoje para já usufruir, mas ainda mais para desenvolver ao longo dos próximos anos. Eu acho que a gente ainda não viu uma espinha dorsal tão formada, um time tão convincente que tenha mostrado, que tenha dado ainda sinais de estar realmente no nível das principais seleções do futebol europeu. O que não significa que não possa ir bem, como eu falei, tem muita qualidade individual para extrair aí. Então, é uma seleção que certamente está entre os principais elencos para Euro, pela quantidade de nomes relevantes, pelos jovens que foram amadurecendo e fizeram grande temporada, mas ainda não foi uma seleção que tenha se consolidado, por enquanto, entre as principais do continente. É uma das atrações do torneio. Uma outra atração do torneio, indo para um próximo tópico, para mim é a Itália. Porque a Itália passou por um processo que talvez seja o contrário em termos de expectativa. Até pelo fato da Itália ter ficado sem ir para a Copa do Mundo, não se classificar para uma Copa do Mundo foi um grande vexame, uma grande frustração, mas ela trouxe algumas conclusões um pouco precipitadas também. A coisa de olhar e falar, nossa, a Itália não se classificou para a Copa, que de fato foi grave, mas falar, o futebol da Itália está acabado, não tem bom jogador por lá, e não é verdade, a Itália está com um ótimo elenco. A Itália tem muitos jogadores de qualidade, tem um grupo, talvez enquanto time, até dos mais bem definidos, se a gente for olhar para o trabalho do Mancini, não só para invencibilidade, porque claro, a gente sempre pode relativizar aí, muitos dos jogos são contra adversários muito inferiores e tudo, mas a Itália atingiu um nível de regularidade com um bom desempenho, com uma espinha dorsal definida, com um time que é muito competitivo e que tem bons nomes. Não só no time titular. Se a gente for olhar, a defesa da Itália tem bons nomes, o centro do campo da Itália tem ótimos nomes, se a gente for falar de Jorginho, de Verratti, de Barella, de Locatelli, para citar alguns. É uma faixa do campo muito bem servida em termos de controle. E não só do controle do primeiro passador, mas também para diferentes faixas do campo. Se a gente for pensar, por exemplo, num Barella numa faixa um pouco mais avançada. Aí se a gente for olhar para perfis de jogadores de lado de campo, a temporada do Chiesa foi excelente, a temporada do Insigne foi excelente. Jogadores de características diferentes, o Insigne para trazer de fora para dentro, armando, um Chiesa para atacar, dando profundidade. A Itália tem a opção, por exemplo, de um Immobile no comando do ataque, ou até mesmo do Belotti. Se a gente for olhar para a defesa, o Bastoni se consolidando como uma boa opção no meio de jogadores mais veteranos e consolidados, mas falando da temporada do Bastoni na Inter. Enfim, acho a Itália uma seleção que discretamente está entre as principais.
mas ela precisa confirmar isso. E talvez a Euro seja exatamente esse momento da Itália tentar retomar o protagonismo. O que é até contraditório e curioso se a gente for pensar que historicamente a gente fala e brinca com o fato da Itália se arrastar muitas vezes no primeiro momento nas competições. A Itália na fase de grupos sempre flerta com perigo, acaba quase sendo eliminada e depois cresce. É muito da fama que a Itália tem. Não acho que seja esse o perfil dessa seleção. Essa seleção é uma seleção que se propõe a jogar, e a jogar um bom futebol. E muitas vezes conseguiu fazer isso nesses últimos anos. Então eu tenho uma boa expectativa em relação à Itália para essa Euro, e espero que essa seja uma Euro para a Itália se reposicionar ali como uma das protagonistas do futebol mundial. Porque acho que em termos de grupo, a Itália não está devendo tanto assim as principais, embora hoje não esteja entre as 2, 3 principais em termos de elenco no futebol europeu e dentro da Euro. Falando em grupo, né, vamos para o próximo tópico, porque um tópico que naturalmente vai chamar muita atenção é a França. França, atual campeã do mundo, uma das favoritas, certamente um dos principais elencos, com a novidade do Benzema, o que potencializa ainda mais um ataque que já era muito forte. Então, talvez seja o grande trio de ataque do futebol mundial em termos de seleções atualmente, esse trio que tem Griezmann, Mbappé e Benzema. Até porque são jogadores que podem se complementar de uma forma muito natural. O Griezmann pode ser tanto um 9 quanto um jogador que vem de fora para dentro, quanto um armador atrás dos atacantes. O Mbappé pode ser um jogador que vai abrir o campo para receber e acelerar, ele pode jogar por dentro para receber em profundidade, ele pode entrar em diagonal para dar opção de passe. O Benzema é o 9 que não guarda a posição, circula pelo campo, facilita e conecta as peças. E para completar um excepcional trio de ataque, ainda tem um jogador com uma capacidade de um Pogba de trás, para armar o jogo. Por mais que a gente sempre possa questionar a regularidade do Pogba, se ele vai ser um cara confiável ou não, a capacidade técnica é difícil questionar no Pogba. Isso sem falar no Kanté, que terminou a temporada muito em alta também, sendo esse jogador que compensa muitas vezes algumas das deficiências coletivas de qualquer time. Na seleção não é diferente. Então é uma seleção da França que, do meio para frente, o elenco da França é muito forte, né? Tanto que vários nomes de qualidade ficaram fora do próprio elenco. Mas em termos de capacidade ofensiva, um time que já era muito forte dá um salto ainda maior, passando a contar com o Benzema em relação ao Giroud, que também é uma peça interessante dentro do elenco, sempre foi importante com a seleção, mas o Benzema é um jogador que eleva esse nível, então é um trio que certamente coloca a França ainda mais como uma das favoritas. Vamos ver se vai corresponder a essa expectativa. Saindo um pouco desse olhar para as principais seleções, para algumas das principais, eu vou voltar para falar outras delas, mas indo para um próximo tópico, e falando um pouco sobre nomes que ficam um pouco fora do radar, tem um nome especificamente que eu estou muito curioso para ver numa seleção que está num degrau abaixo, mas que tem mostrado um bom nível e um bom repertório para tentar competir mais próxima das principais. Eu estou falando da Dinamarca. Gravei vídeo sobre a Dinamarca há algum tempo aqui no canal também, e tem um nome que, numa seleção repleta de jogadores que a gente está acostumado a ver nas principais ligas, tem um nome que para mim pode ser uma novidade, de certa forma, na Euro, entre aspas, essa novidade, porque ele já está se consolidando na seleção, mas que ainda está fora do radar porque joga na própria Dinamarca. Eu estou falando do Jonas Wind, que é o atacante, que é o centroavante sem ser exatamente um centroavante. E aí está um ponto muito curioso na forma da Dinamarca jogar e no repertório ofensivo da Dinamarca. O Jonas Wind é um atacante que, na minha visão, está fazendo hora extra, inclusive no Copenhague, porque é um jogador que pode tranquilamente encaixar nas grandes ligas europeias. É um jogador que ainda é novo, e que tem o porte físico do 9, mas a leitura, o entendimento para jogar quase como um 10, para jogar um pouco mais recuado. No Copenhague, muitas vezes ele joga atrás do 9, inclusive, e varia posições de acordo com os jogos e com os encaixes da escalação. E na Dinamarca, que tem uma seleção que muitas vezes tenta explorar os atacantes de lado como os caras que rompem, entram em diagonal, dão profundidade, por exemplo, Braithwaite e Juraj Poulsen, muitas vezes são essas duas flechas, os dois atacantes que entram pela força física da explosão, atacando os espaços que o Jonas Wind pode abrir muito bem. Então o Wind pode ser esse jogador que facilita, que retorna, que abre espaços, que ajuda a armar e que vai dialogar com o próprio Eriksen, que é a principal figura tecnicamente falando. Então a Dinamarca não está entre as favoritas, não está entre as mais cotadas, evidentemente, mas acho que é uma seleção que tem crescido e que tem nessa peça especificamente um cara pra gente prestar atenção. Falando em outra seleção desse bloco intermediário, que tem alguns nomes interessantes, acho que é legal citar a Ucrânia. A Ucrânia é do Shevchenko, né? Como treinador, durante tanto tempo o principal destaque dentro de campo, hoje como treinador que faz um bom trabalho. E o Malinovskyi fez grande temporada na Atalanta também. A segunda metade de temporada do Malinovskyi foi excelente, e ele acaba sendo esse cara capaz de, no chute de fora, numa jogada individual,
quebrar defesas, criar situações de gol e com um protagonismo grande, possivelmente ele Zinchenko dividindo essa faixa central do campo. Tenho a curiosidade em relação à utilização do Chaparenko também, que é um nome muito jovem, de talento, que deixou boa impressão na própria Champions, na fase de grupos, jogando no Dynamo Kiev. Então, são alguns nomes de uma Ucrânia que acho que também merece ser citada. Ainda vejo a Dinamarca como uma seleção talvez mais completa, mas a Ucrânia mostrou bom nível em alguns dos jogos. Descendo um pouquinho o nível de expectativa, eu tô olhando sempre para essa listinha aqui porque são muitos tópicos para eu tentar não me perder aqui nessa tentativa de não fazer um vídeo tão gigante. Olhando para desafogo, falando de ataque, desafogo em surpresas. O que eu tô querendo dizer com isso? Algumas das seleções menos badaladas e algumas das mais limitadas tecnicamente dessa Euro são Finlândia e Macedônia do Norte. E dois atacantes de características diferentes aí são caras que serão fundamentais para qualquer perspectiva dessas equipes dentro do torneio. Então, no caso da Finlândia, Timo Pukki, um nome fundamental para uma seleção bastante limitada, mas muito organizada, que chegou a essa Euro e que teve bons resultados nesses últimos anos no futebol europeu, e que tem no Timo Pukki essa alternativa do desafogo, para tentar romper nas costas da defesa, receber uma bola em profundidade, puxar um contra-ataque. Já teve experiência na Premier League com o Norwich, até um bom início de temporada com o Norwich, embora o time tenha caído, nessa temporada já voltou de novo, depois de sobrar na Championship, na segunda divisão. Então a Finlândia vai passar muito pela figura do Timo Pukki. Eu tô entrando no tópico atacantes porque eu vou abordar um pouco mais sobre isso já já. Então falei sobre Jonas Wind, falo sobre Timo Pukki e também do outro lado um dos grandes personagens das eliminatórias, né? O Pandev, veteraníssimo Pandev, é o capitão mais velho dessa Euro de seleção e é o grande nome da história do futebol da Macedônia, agora Macedônia do Norte, né? Depois que mudou o nome, e ele certamente é também o desafogo para a seleção da Macedônia, que claro, tem alguns outros nomes, Elmas, Enis Bardi, para citar alguns, mas o Pandev é a referência, seja pela liderança, pela experiência, pela trajetória, pelo currículo, ou até mesmo pela importância que teve nas eliminatórias, na repescagem, por exemplo, da Nations League valendo vaga, que foi o caminho que a Macedônia do Norte percorreu para chegar a essa impressionante, surpreendente e inédita vaga na Euro. Olhando para a sequência aqui, falando de centroavantes especificamente, recentemente eu gravei um vídeo falando sobre como 2020 e 2021 foi uma temporada muito marcada pelos centroavantes, brilhando. Embora naturalmente a gente possa olhar para times que não tinham exatamente esse perfil e se deram bem. Manchester City e Chelsea, por exemplo, os dois finalistas da Champions, não tinham a figura do 9 exatamente, da referência, do centroavante, mas foi uma temporada de muitos centroavantes de sucesso. E essa Euro tem algumas seleções que dependem muito dessa figura. Começando por um que já brilhou demais na reta final da Ligue 1, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz foi o nome, a figura do título do Lille, entre outros destaques, gravei vídeo sobre isso aqui também, mas ele é na seleção da Turquia um cara fundamental. A Turquia teve um aproveitamento recentemente muito grande em termos ofensivos, de aproveitar muito as chances que cria para conseguir resultados a partir disso. Essa foi a tônica do início das eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, quando a gente fala da seleção turca. E o Burak Yılmaz certamente vai ser um cara-chave para qualquer pretensão dessa seleção do Şenol Güneş, que conseguiu bons resultados recentemente. Outro atacante fundamental de observar é o Lewandowski. Afinal de contas, a gente está falando de um dos grandes goleadores do futebol mundial no momento, bateu o recorde de Gerd Müller na temporada da Bundesliga e é o grande foco, personagem central da seleção da Polônia, que inclusive perdeu os principais companheiros de frente que o Lewandowski poderia ter, Milik, né, que seria um deles, e Piatek. Então a Polônia perdeu outras opções ofensivas, mas claro, todo o seu arsenal ofensivo passa muito pela figura do Lewandowski. E para citar um outro, Artem Dzyuba, né? Um jogador também já bastante consolidado no futebol de seleções, uma peça fundamental para o funcionamento ofensivo da Rússia. Ele é o alvo para o pivô, para proteção de costas para defesa, para parede, para cruzamento para dentro da área, para finalização, um nome que é crucial para qualquer ambição dentro da Rússia, dentro do torneio também. Então dá para dar essa passada aí na figura de centroavantes que são fundamentais para as pretensões de algumas dessas seleções de um bloco intermediário. Descendo um pouco, mudando um pouco em relação à área do campo também, né? Acho que tem um tópico interessante de uma seleção alternativa aqui também e que vai gerar um dos principais enfrentamentos em termos de rivalidade, proximidade geográfica mesmo nessa fase de grupos da Euro, que é a Escócia. Está no grupo da Inglaterra. A Escócia está voltando a jogar uma competição grande depois de muito tempo. Não jogava uma Euro desde 96, não joga uma Copa do Mundo desde 98. Então essa classificação teve toda uma festa, né? Um caráter diferente. E a Escócia é um caso bastante curioso, porque a Escócia hoje tem bons jogadores numa faixa mais recuada do campo,
que é, se a gente for olhar, não é uma Escócia de grande repertório ofensivo, de grandes nomes, de grandes caras que possam desequilibrar do meio para frente, mas do meio para trás estão concentrados alguns dos nomes mais interessantes que a Escócia tem dentro do seu elenco, o que não deixa de ser uma característica diferente quando a gente fala dessas seleções que não estão nem no primeiro nem no segundo nível, nas prateleiras aí de níveis de força dentro da Euro. Eu tô falando disso porque se a gente olha para o início, para o princípio da saída de bola de uma Escócia, por exemplo, a gente vai falar de Tierney, podendo ser o zagueiro pela esquerda, zagueiro até porque na ala, na lateral, está o Robertson, o principal jogador da Escócia, um cara fundamental para atacar o corredor e para tentar criar situações ofensivas dentro da seleção escocesa, e também na defesa, muitas vezes na zaga, está o McTominay, que fez, por exemplo, uma ótima final de Europa League com o Manchester United e que pode jogar tanto como volante quanto como um dos zagueiros de um trio de zaga. Então, os principais jogadores da Escócia estão concentrados no momento de saída de bola. E pode ter um outro nome aí pra gente observar se ele vai ser utilizado mais ou menos, que vale a pena prestar atenção, que é o Billy Gilmour, chamado pela seleção escocesa. Ele teve uma temporada de altos e baixos, Billy Gilmour chegou a ser utilizado pelo Lampard em alguns momentos com um protagonismo grande na temporada passada, e é um jogador de um perfil muito diferente dos meio-campistas que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, e há bastante tempo na Escócia. Ele é um jogador de mais baixo, de menos porte físico, menos imposição física, mais do controle de bola, troca de passes, participar do jogo o tempo inteiro, tentar superar a pressão girando com a bola nos pés, o que é bastante interessante, principalmente num grupo que vai ter, por exemplo, uma República Tcheca com um perfil, se repetir, o que é a característica do Slavia Praga, que oferece boa parte da base dessa seleção, o trabalho dos últimos anos do Slavia Praga, acaba oferecendo um perfil de muita pressão, imposição física. Então eu tenho uma curiosidade para ver de qual tipo de jogo a Escócia vai tentar fazer para tentar competir dentro dessa Euro. Olhando um pouco para os garotos, entrando num outro tópico, a Euro tem 3 jogadores entre as listas de convocados nascidos em 2003. São eles Musiala, Bellingham, 2 jogadores já bastante consolidados no futebol de clubes. Né? Musiala fez parte da rotação do Bayern dentro da temporada, inclusive em Champions. O Bellingham, titular do Borussia Dortmund, peça importantíssima, um nome que merece espaço em minutos dentro da seleção inglesa. E o outro nome dessa lista dos nascidos em 2003 é o Kozlowski, que é um meia, que é um meio-campista, um meia que pode também tentar ganhar espaço dentro da seleção da Polônia. Então é um nome também que a gente pode tentar observar dentro dessa Euro, se é que vai ter mais minutos, podendo jogar tanto como um meia mais avançado ou como um meio-campista em um trio central com maior liberdade, destaque em torneios sub-19, sub-17 com a seleção da Polônia, depois sofreu um acidente, perdeu meio ano em recuperação depois de um acidente que sofreu. É um jogador pra gente prestar atenção, até porque dos mais jovens tem só 17 anos, é o mais jovem nas listas de convocados para essa Euro. Dos nascidos em 2002, eu tô de olho na lista aqui, Pedri, Nuno Mendes, Gravenberch e Hlozek. O Hlozek é um jogador também que é legal de prestar atenção. Pelo ótimo ano que teve, mesmo muito jovem, né? Pelo ótimo ano, nascido em 2002, já foi um titular importante do Sparta Praga no Campeonato Tcheco e pode tentar ganhar minutos dentro de uma seleção que, como eu falei antes, da República Tcheca, tem um aspecto bem interessante. A República Tcheca foi uma sensação da Europa em parte da década passada, retrasada até, né? A seleção da Euro 2004, a seleção da Copa de 2006, que acabou não correspondendo às expectativas, e era um time extremamente técnico. Essa seleção da República Tcheca passou por alguns anos de muitas limitações e agora está conseguindo se reerguer e gerar expectativa novamente com outro perfil de jogador. E alguns jogadores que estão muito bem, por exemplo, Souček, no West Ham, fez grande temporada na Premier League e é um desses caras projetados pelo ótimo trabalho do Trpišovský no Slavia Praga, que tem sido uma presença constante, foi bem na fase de grupos da Champions em relação a enfrentamento, a competitividade na fase de grupos da Champions, fez boa temporada agora na Europa League, indo longe no mata-mata também. Então, o Hlozek pode ser uma alternativa, seja para jogar como 9, para jogar ao lado do Patrick Schick, para jogar como um ponta que entra em diagonal. São algumas das alternativas de uma República Tcheca que perdeu o Provod por lesão, que seria um dos nomes interessantes de ver, justamente mais um do Slavia Praga, mas que tem esse caráter diferente que gera alguma curiosidade. Tem uma transformação em andamento no futebol da República Tcheca, muito a partir do bom nível do Slavia Praga, que vai gerando aos poucos uma evolução no nível da seleção também. Vamos ver até que ponto para competir bem ou não dentro da Euro. Indo para a próxima... Agora faltam 2 tópicos aqui, voltando para as principais seleções. Eu separei aqui Espanha, Alemanha e Holanda como seleções de talento e desconfiança, por diferentes motivos. É fim de ciclo do Joachim Löw na seleção da Alemanha. É uma seleção indiscutivelmente repleta de talento, com muitas alternativas táticas, ofensivas. É muito difícil montar uma seleção ideal da Alemanha, porque isso sempre vai passar por
características, complementos, estruturas, mecanismos, mas é uma seleção repleta de jogadores de qualidade. Então é evidente que a gente precisa olhar para essa Alemanha e criar expectativa, porque é uma seleção para fazer boas campanhas. Só que não tem sido assim nos últimos tempos. E agora a Alemanha vai ter a volta do Thomas Müller, por exemplo, vamos ver qual vai ser o impacto disso. O próprio impacto de saber que é um fim de ciclo, de um ciclo tão longo, um ciclo vencedor, vitorioso, mas que teve um desgaste muito grande depois da Copa do Mundo de 2018, que foi extremamente decepcionante e que não conseguiu depois recuperar um bom nível, mas a Alemanha tem um dos principais grupos enquanto elenco, com algumas questões para resolver, né? Complementos, formação do meio campo, tem muita gente de qualidade para pouca vaga nesse caso, né? Quando a gente fala de Kimmich, de Toni Kroos, de Goretzka, de Gundogan, de Thomas Müller, de Sané, de Gnabry, de Timo Werner, de Havertz, tem muita gente. A Alemanha não pode reclamar de falta de elenco, ainda que possa ser um pouco desequilibrado em alguns setores. No caso da Espanha, já tem alguns questionamentos em relação à lista do Luiz Henrique, gravei vídeo sobre isso na época também, as próprias dúvidas por conta dos testes positivos e dos jogadores que precisaram ser convocados ali, pelo menos para fazer parte do grupo de treinamento, né? A Espanha optou por não convocar todo mundo que poderia e agora tem alguns problemas e algumas dúvidas pensando na Euro. Também uma seleção que tem qualidade individual, que tem capacidade, que já mostrou isso em alguns momentos recentemente, mas que ainda deixa algumas dúvidas no ar. Qual é o real nível dessa seleção espanhola? Ela entra como uma das principais candidatas? Tem time base, pelo menos olhando para o time titular, pode já não ser o melhor elenco da Espanha, principalmente se a gente comparar com a década passada, mas ainda resta ali um time titular que pode competir no mais alto nível. Vamos ver se ela vai conseguir superar essa desconfiança. E a Holanda eu coloco até num nível abaixo de expectativa, principalmente depois da troca de comando. O pós-Copa do Mundo de 2018 da Holanda foi muito bom com a Nations League, com o trabalho do Koeman que atingiu um nível muito bom, resgatando uma seleção que tem bons jogadores jovens, tem bons pilares ali, muito a partir também do que o Ajax conseguiu projetar nos últimos anos. Então a Holanda tem alguns bons jogadores, talvez não tenha um elenco tão numeroso e tão qualificado quanto as outras que eu citei, mas entra também com bastante desconfiança desde a chegada do Frank de Boer para o comando. E para fechar, duas das principais seleções da Euro. Falei da França lá no início do vídeo, que é uma das principais favoritas, sem dúvida alguma, é a atual campeã do mundo. Falei sobre a Inglaterra carregar um status de um favoritismo que ela ainda não mostrou dentro de campo. Ela mostra sim, a cada semana na temporada europeia, qualidade individual dos seus jogadores. Como time, ainda precisa mostrar. Vamos ver se vai conseguir. Agora, duas seleções que certamente vão entrar no top 5, aí, no top 5 de qualquer um que vai listar as principais forças da Europa, essas seleções são Portugal e Bélgica. Dois dos melhores elencos também, principalmente quando a gente fala no olho para os talentos e para a qualidade dos jogadores de frente. É verdade, a Bélgica tem algumas dúvidas para tentar responder. Qual vai ser a condição física do Witsel pensando na Euro? Qual vai ser a composição do meio? O De Bruyne vai jogar mais avançado, vai jogar numa dupla de meio-campistas ao lado do Tielemans, por exemplo, ou ele vai jogar à frente? Vai jogar à frente ao lado do Hazard? Qual a condição do Eden Hazard depois de 2 temporadas em que ele praticamente não jogou no Real Madrid? Mas e o Lukaku? Um dos melhores atacantes da temporada europeia, o grande jogador, o melhor jogador do campeonato italiano. Qual vai ser o nível que a gente vai ver do Lukaku dentro dessa Euro? É uma das grandes atrações, sem dúvida alguma, da Euro. Então é uma seleção que, em termos de forma de jogar, uma das mais consolidadas. O trabalho do Roberto Martinez é muito bom há muitos anos. A Bélgica, em termos de qualidade de futebol apresentado, talvez seja a seleção que mais apresente um futebol convincente ao longo dos anos na Europa nesses últimos anos, nessas últimas temporadas. Diferente, por exemplo, quando a gente fala da França, a França é aquela seleção que é um timaço, é um time claramente que está entre os melhores, um dos melhores elencos, talvez o melhor ataque, mas é aquela seleção que a gente sempre espera um joguinho mais ou menos aqui, outro ali, um tropeço bobo aqui, outro ali, quando a gente fala de eliminatórias. A Bélgica entra nessa Euro como uma das principais favoritas, vamos ver se corresponde a esse status. E Portugal, que vem ao longo dos anos só ganhando, crescendo em termos de opções de ataque principalmente, né? Mas em várias faixas do campo. Portugal hoje tem jogadores de muita qualidade. A temporada, por exemplo, marcou o ótimo nível do Rúben Dias na defesa do Manchester City como um dos pilares do nível que a equipe do Guardiola atingiu. Se a gente for olhar do meio para frente, um Bruno Fernandes com a qualidade que tem, o Cristiano Ronaldo, evidentemente, não precisa nem falar, entre outros nomes. Então, assim, a lista seria bastante extensa se a gente fosse falar nome a nome a quantidade de peças ofensivas de qualidade que Portugal tem. Também é uma seleção bastante curiosa porque o elenco desperta uma curiosidade, uma expectativa de show, de espetáculo, de uma seleção repleta de grandes jogadores, o que de fato é, né? É uma seleção de muitos jogadores de qualidade. Mas o trabalho do Fernando Santos nunca foi o trabalho de uma seleção que encanta, que dá espetáculo, que convence, ou até mesmo que agrada.
Não é. Raras vezes a seleção de Portugal apresentou esse tipo de futebol. Geralmente é uma seleção até mais pragmática, mas que consegue competir dentro dessa característica do trabalho do Fernando Santos. Então é um pouco esse dilema. Um time que funciona sendo mais pragmático de um lado, enquanto o elenco pede, pela expectativa que gera, cada vez mais talento em campo. Por que não coloca mais desses jogadores juntos? Por que esse time não apresenta um futebol mais envolvente? Então é um dilema constante para Portugal ao longo dos últimos anos. Portugal, que é a seleção atual campeã da Euro, né? Venceu em 2016 e eu diria que hoje tem certamente um elenco mais qualificado do que tinha naquela ocasião. Então é também uma das seleções que entram com esse status de uma das principais candidatas, de uma das favoritas. É isso, assim, não falei de todas as seleções aqui, teria várias outras pra gente falar em termos de individuais, coletivos, né? É uma Euro que tem alguns desfalques relevantes, por exemplo, se a gente for falar da Suécia, a Suécia acabou perdendo Ibra e Kulusevski, né? Então, são jogadores fundamentais da Suécia em termos ofensivos, toda a expectativa que foi gerada em relação ao Ibra. Até um outro que eu tinha separado aqui quando eu falei sobre os camisas 9, um na Áustria que tenta ganhar espaço para virar uma alternativa ofensiva importante é o Kalajdzic, que fez boa temporada no Stuttgart e que é uma tentativa de encontrar uma referência para o ataque da Áustria também, para tentar se enquadrar naquele perfil das seleções que podem ter um 9 capaz de ditar um pouco o ritmo. A Áustria tem bons jogadores, acho até que a Áustria tem jogadores que pedem um nível de atuação coletiva maior do que a gente tem visto da Áustria. Mas enfim, não vou continuar aqui porque senão a gente iria longe, ficaria interminável. Um abraço para todo mundo e até a próxima.